Tudo bom? Seu nome? Jacira. Como é que era esta aliança? Como é que está, Jacira? Então, eu cheguei na igreja, bispo, a convite do meu pai. A gente tinha uma vida muito difícil. Morávamos no Rio de Janeiro. E lá, eu me lembro de situações de a gente dividir um pão para mim, mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Então a gente comia do pior, era tudo do pior. Depois viemos para São Paulo, tentar a vida aqui, de fé em fé. Meu pai conquistou a casa. Depois, anos depois, meu pai faleceu. E esse foi meu fundo de poço. Meu pai faleceu e, como ele era o chefe da casa, então eu me vi numa responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade que eu nunca tinha passado por aquilo. Mas eu já estava na fé há muito tempo. Já estava na fé, mas não vinha no congresso. E aí eu vinha algumas vezes sem comprometimento no congresso, vinha uma vez, não vinha. Então era aquela coisa de não ter não tomar uma decisão como o senhor falou. De levar a sério. De levar a sério. Embora na fé, mas não levava a sério. Lutava com a força do braço. E aí chegou um momento, quando meu pai faleceu, de eu me ver naquela situação. Pesou a responsabilidade. Responsável pela casa. Então começou a faltar muita coisa. Nessa época eu já tinha entrado no ramo imobiliário, mas era muito difícil, de vendas. Já cheguei a ficar mais de 1 ano sem vendas. E eu só tinha essa profissão. E permaneci no ramo imobiliário. De fé em fé, já tive carros apreendidos, escondia carro do banco, porque o banco vinha tomar o carro. Já fui roubada. Quando comprava um carro que estava conseguindo pagar, era roubada. Ficava lá com o financiamento para pagar. Então, assim, era uma luta. Mas eu sempre perseverando, sempre lutando, nunca desistia. Tinha vezes, bispo, que eu vinha aqui, sentava e o senhor estava falando e eu falava assim, no meu lugar parecia que tinha um mal ali sentado e falava assim, para ele é fácil falar. Queria ver se ele estivesse aqui no seu lugar. Aí eu falava, poxa, é verdade, para ele é fácil. Quero ver ele aqui no meu lugar. Aí eu amarrava porque eu já estava um tempo, eu já conhecia a fé, então eu não poderia duvidar. Então eu amarrava, era luta na mente, constantemente. Mas aí, até que chegou um dia que eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão de fazer certo. E eu falei para mim mesmo, se é verdade o que esse bispo está falando, então eu vou obedecer daqui para frente. Eu tomei uma decisão de obedecer, de nunca mais faltar no congresso e levar a sério, colocar Deus como o principal da minha vida, colocar o Espírito Santo como o principal. E hoje? E aí, bispo, minha vida começou a mudar. Da pandemia para cá, Deus me deu uma direção. Na pandemia, no quarto da minha casa. Ali surgiu a minha empresa, no quarto da minha casa. Então, eu estava sem carro, mas o cliente marcava a visita, eu ia andando, às vezes andava 10, 15 quilômetros, aí foi entrando dinheiro, eu fui me organizando as finanças, vendia, guardava o dinheiro e ali eu pegava um aplicativo para ir visitar o cliente e ali eu fui tendo muitos números de venda constantes. E aí a minha vida começou a mudar. Começou ali no quarto da minha casa, na pandemia. Então, em 2024, agora, eu abri a minha empresa, a minha imobiliária, e continuei no quarto da minha casa, porque eu tinha feito uma aliança com Deus. Eu fiz um pacto com Deus, eu falei assim, eu só vou quando o Senhor mandar. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então, eu pedi direção, tudo que ia fazer, se eu ia fazer um anúncio, se eu ia fazer uma propaganda, eu falava com Deus, Deus, é a tua vontade? Me inspira, me mostra como que eu devo fazer isso aqui. Sempre dependendo de Deus. Sempre dependendo de Deus. E bispo, clientes que
Tem 3 meses, comecei a reforma o ano passado do meu escritório, tem 3 meses que a gente está trabalhando lá, eu tenho 3 colaboradores trabalhando junto comigo e nós estamos arrebentando. Tá vendo que funciona? Recentemente funciona, Bispo. Recentemente eu comprei um carro novo, né? Já não ando mais a pé. Dei um carro para o meu irmão, a gente era uma luta em casa, eles não me respeitavam, hoje não, hoje eles pedem conselho. Então, assim, tive várias conquistas, né? Apartamento, abri mão da herança de um imóvel do meu pai, um imóvel muito bom, mas eu abri mão, deixei para os irmãos, porque eu já conquistei um outro imóvel. Então, tudo fluindo, mas de tudo isso, Bispo, o principal não são as coisas que eu conquistei, mas é o Espírito Santo. Ele é a base de tudo, ele que me dá a direção para caminhar e ter ideias novas para colocar em prática. Deus abençoe.